Anunciar o webinar Perspectivas para o Agronegócio em 2022. Esse evento é uma parceria Ferraz de Camargo Matsunaga Advogados e a KP Mídia do Brasil. E hoje a gente tem um time de peso do agronegócio. A gente conseguiu reunir pessoas de mais variados setores e experiências para compartilhar a visão deles sobre a perspectiva do setor para o ano de 2022. Gostaria de agradecer por eles terem aceito o nosso convite de bate-pronto. É um evento que teve 1.400 pessoas interessadas no LinkedIn, tivemos mais de 350 inscrições efetivadas até ontem. Eu vou partir para a apresentação dos nossos integrantes desse nosso painel. Vou começar com o Flávio Betarello, ele é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Ele é doutor pela Universidade de Brasília e diplomata de carreira. Hoje, por coincidência, é o último dia dele no Ministério da Agricultura. Ele fez um excelente trabalho e está de mudança para a Espanha, para Madrid, para assessorar o recém-indicado embaixador Orlando Leite Ribeiro. Desejamos boa sorte, bons negócios em Madrid. Temos também a presidente da nossa Sociedade Rural Brasileira, a Tereza Vendramini, mais conhecida como Teca. A Teca, ela é socióloga, pecuarista, ela foi a primeira mulher em 100 anos a presidir a Rural, a mais antiga e uma das mais atuantes entidades do setor. Para quem não conhece a Sociedade Rural Brasileira, ela participou de importantes momentos históricos no Brasil e eu tenho um carinho especial pela Rural, pois foi a primeira entidade do agronegócio que participei, graças ao Marcelo Guaritá. Aliás, gostaria de parabenizar o pessoal do Comitê Tributário, na pessoa do Marcelo Lemos, Marcelo Guaritá, Lubé, Pedro Souza e Manuel Borges, que eles estão sob o comando da Teca. Além disso, temos aqui uma lenda do agronegócio, Jacir Costa. Jacir Costa é graduado em Engenharia Civil e Administração eh, Administração com especialização em Marketing pelo IMD, International Institute for Management Development, em Lausanne, na Suíça. Ele possui mais de 35 anos de experiência no setor sucroenergético, tendo dirigido empresas como Açúcar Guarani, Brasil Álcool e Trading SCA. Também foi membro do Comitê Executivo Global do Grupo Cooperativo Francês Tereos, responsável pelas operações no Brasil de 2006 a 2021. Atualmente ele é sócio de consultoria especializada no agro, AgroAdvice, e atua como conselheiro de empresas. Jacir também é presidente do COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e também é presidente do Sindicato de Fabricação de Álcool do Estado de São Paulo. Temos também um grande expoente do setor financeiro, que é o Leonardo Alencar. Ele é head do setor de agronegócio, alimentos e bebidas na área de research e ele é sócio da XP Investimentos. Ele é um profissional com mais de 16 anos de experiência, formou em zootecnia e começou como analista de mercados agrícolas. Desempenhou a função de broker de derivativos agrícolas em corretoras de valores e ele entrou na XP em 2010. De 2011 a 2020, foi um dos responsáveis pela construção da área de inteligência de mercado do Minerva Foods, um dos maiores frigoríficos do país. Leonardo ainda liderou 15 escritórios internacionais da empresa entre 2018 a 2019 nas áreas de TI e Advanced Analytics. Também temos o João Prieto. O João, ele é do Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil, uma das maiores entidades do setor e que tem debaixo não só cooperativas do agronegócio, mas também de saúde, de crédito. É, o João Prieto, ele é mestre e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele é coordenador do ramo agropecuário na UCB. Ele representa a UCB em várias comissões, conselhos, fóruns do setor, seja federal ou entidades parceiras. E o João Prieto eu não conhecia, foi uma indicação da Amanda Oliveira, da Ana Paula Ramos e da Tânia Zanella. Eu gostaria de agradecer a indicação delas e
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, João. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. É uma honra tê-los, tanto os convidados quanto a nossa audiência, nesse dia de manhã chuvosa que a nossa internet até falhou. E agora eu vou passar a apresentação da líder de agronegócio da KPMG do Brasil, a Giovana. Ela é uma das mais bem preparadas executivas do setor. Ela lidera a área de agronegócio da KPMG no Brasil. Ela tem experiência em banco, em consultorias. Ela é economista de formação. Gostaria de agradecer a parceria que a Giovana vem desempenhando no agronegócio e por ter aceito o convite de fazer esse evento. Muito obrigado, Giovana. Eu vou passar a bola para você. Obrigada, Gabriel. É muito bom dividir esse evento com a FCAM. Gostaria de reiterar os agradecimentos aos nossos convidados, à nossa audiência, que compareceu em peso hoje. É um prazer tê-los aqui conosco para debater as perspectivas e os desafios do agronegócio em 2022. Tereza, Jacir, Flávio, Leonardo, João, então formalmente convidados para a nossa mesa redonda, será essa a nossa dinâmica de hoje. Nós sabemos que o ano não começou fácil, né? Os desafios são de toda a ordem, estamos vendo um acirramento das tensões geopolíticas globais, com destaque para a crise em torno da Ucrânia, envolvendo a Rússia, que tem repercussões relevantes para o agronegócio brasileiro. Por isso, eu acho que vale a pena nós começarmos esse debate convidando o Flávio Vettarello, né, secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, que nós sabemos que é um brilhante diplomata. Flávio, a, a Rússia é o segundo maior produtor hoje de fertilizantes nitrogenados no mundo, fica atrás apenas da China, responde por quase a totalidade do nitrato de amônia importado pelo Brasil. A Rússia responde também por 40% do gás consumido na Europa, que é o principal insumo utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados. As preocupações hoje estão muito em torno, né, como a Rússia vai se posicionar, se ela vai se afastar da diplomacia, né, e atacar eventualmente a Ucrânia. E as preocupações são de toda a natureza, né, de sanções que teriam aí repercussões diretas nos preços dos fertilizantes. Os preços de fertilizantes já vêm pressionados por diversas razões, aumento nos preços da energia, sanções de países ocidentais à Bielorrússia, que é o terceiro maior produtor de potássio do mundo, as incertezas em relação à paralisação de indústrias e serviços portuários na China, com a pandemia, e o próprio aumento da demanda global, né? Só o Brasil aumentou em 2021 21% das suas importações de fertilizantes, né? Atingiu valores recordes, volumes recordes, né? O Brasil importa hoje 85%, né, dos fertilizantes que consome, e esse cenário já impactou, né, negativamente os custos de produção da safra 21-22. Portanto, as preocupações agora estão muito concentradas para essa safra, né, 22-23, e as preocupações são de preço, de disponibilidade de produto, logística de entrega. Esse é um pouco o nosso contexto. Então, eu queria te ouvir, né, sua leitura para os desdobramentos de curto prazo desse acirramento, dessas tensões políticas, na sua visão, como esse acirramento pode influenciar não só, né, essa região, né, que tem uma importância, como eu falei, do ponto de vista de fertilizantes para a gente, mas também o cumprimento do acordo comercial Estados Unidos e China esse ano. Queria te ouvir nesses tópicos. Obrigado, Giovana, e na sua pessoa gostaria de agradecer o convite da FCAM e da KPMG para integrar esse painel de notáveis, né? Então também não me estenderei muito porque tenho certeza de que todas as outras nossas super estrelas que estão aqui presentes terão muito a aportar. E queria, talvez na pessoa do Jacir e da Teca, de quem eu sou mais próximo, cumprimentar todos os panelistas, agradecer demais as palavras de vocês. Bom, João, Leonardo, Gabriel também. É muito bom, na minha despedida aqui do Ministério da Agricultura,
poder participar desse evento, né? Hoje é meu último dia aqui, vou voltar para minha casa, que é o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, e logo mais estarei seguindo para a Espanha. Mas, de qualquer forma, fica aqui a minha despedida e agradeço muito o carinho de todos vocês. Não poderia ter uma forma melhor de encerrar esse ciclo de 3 anos aqui no Ministério da Agricultura. Giovana, você tocou pontos bastante complexos, né? Eu até, quando estava pensando como que poderia iniciar esse debate, essa intervenção, eu penso que existem questões estruturais e conjunturais para o nosso agro, né? E talvez as questões estruturais, certamente a gente vai tratar mais para frente, a questão da concentração de pauta, a questão da sustentabilidade, que veio para ficar, a questão da segurança do alimento, da sanidade, com precaucionismo, como é que a Covid tem essa simbiose aí com essa versão ao risco europeia, né? Como é que o Green Deal vai se desdobrar, mas na parte não estrutural, conjuntural, de fato, o ponto dos insumos e dos fertilizantes, particularmente, eu acho que é central. Realmente essa é a bola do momento, né? No Brasil já responde por 40% dos custos de produção, a questão dos fertilizantes. No ano passado dobraram os preços dos produtores, né, para alguns desses produtos. Claro que a gente não pode desconsiderar aí a dinâmica cambial, que tem sim o seu impacto, né? Também você mencionou a questão do frete, houve a recomposição do preço do petróleo e do gás natural, você tem um cenário também de escassez de transportes, congestionamento de barcos, mas, evidentemente, questões geopolíticas também afetam essa dinâmica, né? O mercado de fertilizantes, pela sua própria estrutura, ele é bastante concentrado e, do lado da oferta, de difícil ajuste, porque você tem que ter um tempo para mudar a capacidade instalada, tanto de produção quanto de distribuição. Então, pelo menos 2, 3 anos para que você possa ter algum tipo de ajuste mais significativo. Isso a gente vê muito especificamente no caso da Bielorrússia, né? E depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes nisso. E também você tem exatamente a questão das reservas, né? Então, que elas estão em um ou outro lugar. Você não tem também como ter uma perfeita mobilidade. Mas essa pressão, ela já existe esse medo das sanções que talvez sejam impostas aí por países da OTAN à Rússia, mas eu vou, né, talvez usar o nosso laboratório da história muito, muito recente da Bielorrússia para dar alguns insights nessa perspectiva, né? Como vocês sabem, a Bielorrússia é um grande produtor dos potássicos, principalmente, né? É um grande fornecedor para o Brasil e também foi objeto de sanções. Se vocês se recordam, teve aquele voo que foi forçado a aterrissar lá, teve umas prisões de alguns jornalistas, e isso causou sanções tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Só que essas sanções, elas eram sanções que, no caso específico de fertilizantes, havia certas limitações. E por quê? No caso dos Estados Unidos, não. Eles poderiam aplicar sanções mais rigorosas, porque eles não dependem dos fertilizantes da Bielorrússia, mas a União Europeia, sim, depende bastante, inclusive pelo trânsito, pela Lituânia, pelo escoamento para o porto da Lituânia. Então, se você impedisse, por exemplo, sanções secundárias que impedissem o trânsito desse material, desses fertilizantes pelo território da União Europeia, você estaria também limitando a capacidade dos próprios produtores europeus de terem acesso a esse insumo a um custo que para eles é bastante atrativo, dada a proximidade geográfica. Então, é aquela ideia de que sempre o bolso tem o seu peso também na questão geopolítica, né? E você imaginar que a Rússia, se você pegar tantas as linhas dos nitrogenados, dos potássicos e dos fosfatados, nas 3 linhas ela é um dos 3 maiores produtores mundiais. Então, você imaginar que o mundo inteiro vai impor sanções num grande produtor, nas 3 linhas de fertilizantes, potássicos, nitrogenados e fosfatados, é algo que vai realmente gerar uma reação muito forte, porque você tem não só o Brasil dependendo. O Brasil sim, apesar de ser o 4º maior usuário de fertilizantes, é o maior importador, porque a nossa capacidade doméstica é muito limitada, mas você tem outros países que dependem também da importação. A própria China, né, os próprios Estados Unidos, a própria União Europeia. Então, a gente precisa também colocar não só a dinâmica geopolítica, mas também a dinâmica econômica, e os países, de certa forma, vão se organizar para que esse suprimento, que não existe uma alternativa de curtíssimo prazo, seja equacionado. Como que nós vamos sair disso, né? O Brasil, eu digo. Realmente, as ações de curto prazo são complexas e, como você mesma disse, o nosso cenário é de produção crescente, né? A gente sempre usa aquele dado da FAO, que até 2050 a gente vai ter que expandir a nossa produção de alimentos para alimentar o mundo inteiro em algo como 60%. A maior parte dos países não é importadora líquida, então, claro que no Brasil vai recair ainda mais o peso de expansão agropecuária, expansão agrícola com produtividade. Então, nós não apenas temos que manter os níveis atuais
de compra desses insumos, desses fertilizantes, mas expandir também, né? E como você vai expandir a demanda, né, com uma oferta mais ou menos limitada, sem que tenha essa disparada de preços? Você precisa, sim, desenvolver capacidade doméstica, por isso nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, né? Estamos captando investimentos, você tem todo esse esforço de melhoria de ambiente de negócios, de infraestrutura, né, de explorar reservas, principalmente potássicas, que nós temos, mas isso passa pela necessidade de atrair investidores, de atrair capital para esse tipo de empreendimento. Não é um empreendimento também que acontece do dia para a noite, ele tem o seu tempo de transição e, necessariamente, nós não apenas vamos conseguir atingir uma autossuficiência, mas nós vamos continuar, sim, comprando externamente, né? Então, nós temos que firmar parcerias estratégicas para que os contratos sejam mantidos e que os fluxos, né, desses produtos continuem chegando. Agora, né, neste mês, né, que acabou de começar, de fevereiro, está planejada uma visita da ministra Tereza Cristina, tanto a Moscou, junto com o presidente Bolsonaro, e o pilar dessa agenda da ministra em Moscou seria um contato com os fornecedores de fertilizantes russos, né, e também um trecho no Irã, que haverá, claro, outras agendas, né, você tem ali o comércio, o barter trade, né, que você troca, enfim, mas o Irã já fornece ureia para o Brasil, que também é um tipo de fertilizante, e isso certamente poderá se expandir. Então, nós certamente, né, que eu digo, você não pode escolher um caminho único, a gente não vai só tentar desenvolver capacidade doméstica, porque isso certamente será insuficiente. O tamanho do desafio, né, exige múltiplas ações, é isso que nós vamos perseguir. Se você me permitir, não quero me alongar muito, mas você mencionou a questão do acordo econômico dos Estados Unidos com a China, né? Isso é algo que vem se desdobrando, a gente ficou muito preocupado, né? A gente, eu digo, não só o Ministério da Agricultura, mas acho que toda a nossa comunidade, com a questão do acordo fase 1, que foi implementado há 2 anos atrás, onde se existia esse temor de que haveria um deslocamento, né, do comércio, que a China compra do Brasil passaria a comprar dos Estados Unidos, porque haveria, inclusive, metas numéricas, né, de expansão de comércio. 2 anos depois, a gente vê que quase como que o papel aceita tudo, né? É muito fácil você falar que vai aumentar o seu comércio em 30 bilhões de dólares, mas você realmente concretizar isso, né? Para não dizer que isso acontece ao arrepio da Organização Mundial do Comércio, né? Que você não pode ter comércio administrado dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, para além das questões do arcabouço multilateral e das regras de comércio, você simplesmente não consegue implementar um compromisso dessa monta, ou pelo menos não se logrou conseguir implementar um compromisso dessa monta. Então, a China certamente continuará sendo um grande comprador do Brasil, mas isso é um alerta que eu acho que nós temos feito há muitos anos, de que a nossa dependência com a China é sim preocupante. Não porque nós não desejamos vender mais para a China, claro que sim, a gente quer vender cada vez mais, mas não só para a China, né? Você colocar todos os seus ovos numa mesma cesta é algo que realmente é muito, muito complicado. E se você considerar que 1/4 de tudo que o agro exporta é soja em grão para a China, você vê o tamanho, né, dessa dependência. Então, a diversificação certamente tem que ser algo tratado de uma forma estratégica, para que, em algum momento, se houver uma reversão desse cenário e a China voltar, por exemplo, a comprar soja norte-americana, você vai ter esse pêndulo indo para o outro lado e nós não podemos estar aí a ver navios, né? Nós teremos que, enfim, redirecionar outros mercados, isso nem sempre é fácil, às vezes você consegue perdendo um prêmio aqui ou outro, mas claro que existe um custo de entrada, que quando você concentra tudo apenas no fluxo com um país específico, isso se torna muito mais difícil. Então, eu acredito que o momento não é para um alarmismo absoluto, né? Nós temos aí sim vários sinais amarelos, tanto na relação com os fornecedores de fertilizantes, quanto com a relação com a China, mas nós vamos olhar com atenção e vamos buscar ter estratégias para mitigar os eventuais riscos que surjam. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Excelentes considerações. Eu queria convidar agora a Teca no nosso debate. Teca, você como presidente da Sociedade Rural Brasileira, integrante de uma família de produtores rurais dedicados à agropecuária, tem uma visão privilegiada. E nós sabemos que os últimos 2 anos foram excepcionais para a agropecuária brasileira, né? Suscetível aos recordes de produção, valor bruto da produção, né? Teve um crescimento aí de quase 30%, né? Foram quase 250 bilhões de reais em 2 anos, né? Praticamente uma década em 2 anos. E por mais que as expectativas convirjam para a manutenção dos preços elevados das commodities agrícolas, e tudo que o Flávio falou corrobora um pouco com isso, né? Existem, de fato, frustrações, né, da safra de verão, né, de grãos, que devem ser relevantes em algumas localidades, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Existem pressões de custos de produção, né? A gente falou agora de
fertilizantes, mas os preços do complexo de energia todos, né, impactam. Existem também maiores despesas financeiras, né, com esse cenário de tendência de alta das taxas de juros. E isso tudo, inevitavelmente, vai impactar aí a rentabilidade econômica dentro da porteira, né? E aí eu queria te ouvir, Teca, na tua visão, a gente já teve um panorama muito bom do Flávio, né, desse cenário internacional, olhando aí 2022, né, e um pouco mais para frente, mas na tua visão, quais são os principais desafios de natureza econômica e de outras naturezas para a agropecuária brasileira? Obrigada, Giovana. Bom dia. Olha, primeiro aí vou seguir o Flávio e meus amigos aí, agradecer a FCAM e você, Giovana, a KPMG, esse convite especial, que eu estou com amigos aqui, sabe? Eu falo que tem algumas oportunidades que a gente tem aí, que é estar com, né, com pessoas que a gente conhece e admira. Então, eu vou dar um oi aí para o meu amigo Jacir, para o Gabriel, que é uma pessoa muito bacana, que está sem, a gente está sempre junto. Pouco, Gabriel, deveria estar mais, porque não está dando tempo de fazer tudo junto. O João, meu parceiro aí da OCB, o Leonardo e o Flávio, né? É um prazer imenso assim estar aqui com vocês, conversando um pouco. Giovana, eu acho que você começou assim muito bem assim a meu questionamento, aí me questionar, que eu acho que é falar desses números do agronegócio de 2021, né? Então eu acho que eu posso falar um pouco como é que foi 2021, esses números astronômicos que nós tivemos assim, você tem razão, assim, eu falo que são recordes históricos para o agronegócio. E nós tivemos também, que foi muito importante com esses recordes históricos até de preço, 2020 e 2021 foi um ano de ciclo de retomada aí de renda do produtor rural, que ele estava vindo aí com uma dificuldade grande para fazer esse ciclo de retomada. Só que você também foi muito bem sua pergunta aí, seu questionamento. Nós tivemos também um final aí de 2021 e agora entrando em 2022, uma preocupação com o horizonte. Né? A sua pergunta até para o Flávio já fala um pouco disso daí, o que o Flávio falou. Então, Giovana, eu acho que falando de números aí que a gente praticou, né, eu tenho um número que eu me espanto bastante, que as exportações aí, importações, foram mais de R$500 bilhão. A gente trabalha aí com um número de 499 bilhões, é um recorde histórico que o Brasil realmente viveu no agronegócio. Né? As exportações brasileiras, só as exportações foram de 280 bilhões, se eu não estou enganada, outro recorde histórico aí. O superávit comercial brasileiro também foi um recorde histórico aí, com um valor de 61 bilhões. Né? Então, a gente veio com tudo isso, nós viemos, sim, com esse ciclo de retomada do produtor rural. Nós tivemos até um momento ali, no final, eu sou pecuarista, final de 2020, começo de 2021, nós tivemos até o enxugamento de oferta de bovino na pecuária. Né? O agro viveu tudo isso, só que passou um pouco mais, houve, né, uma demanda por grãos imensa nessa época, só que passou isso daí, ali no final de 2001 e agora entrando em 2022, o que está acontecendo dentro do agronegócio? Um custo de produção muito alto, né? Nós estamos com essa alta de custo de produção, e eu falo, Giovana, custo de insumo, né, que é o que você estava conversando um pouco com o Flávio, a indisponibilidade de alguns itens já para a gente produzir, e hoje eu estou falando, e hoje eu estou aqui dentro da fazenda, eu estou aqui no interior de São Paulo para conversar com vocês, e uma preocupação, Giovana, com esse próximo giro. Como é que vai ser esse próximo giro desse produtor que, de alguma maneira, até ele investiu muito, ele veio naquela onda de 2020, entrando em 2021, e ele disse assim, não, agora é a minha vez de investir. E esse produtor, eu não tenho dúvida, né, como assim, representante de uma entidade de classe, ele está sendo muito exigido. Né? Nós passamos, eu gosto muito de falar que nós passamos de uma fase para outra, né? Uma fase que está exigindo da gente uma gestão financeira muito grande, que o produtor, eu falo que nós estávamos numa prateleira, nós fomos para outra de exigência.
Nós temos que ter uma gestão financeira muito assim apertada, muito focada dentro das propriedades rurais agora. E depois eu vou falar um pouco dos desafios do agro, que eu acho que tem coisa que é fora essa parte da produção, né, do produtor rural. Mas, Giovana, tem um olho que nós estamos agora, falando como produtora rural, o que é o nosso olho esse ano, entrando em fevereiro? Nosso plano safra, como que ele vai vir? Como que ele vai vir em junho, julho? Como é que ele vai chegar para o produtor? O nosso seguro safra, outra preocupação, nosso foco, nosso seguro clima. Vamos falar um pouco aqui, e provavelmente meus outros colegas aí vão falar, que nós tivemos um outro fator que eu acho que é um que a gente não controla, nem com gestão financeira, nem com esse olhar que eu falo mais acurado para dentro da propriedade, que é a natureza. E nós vivemos, o ano passado, assim, alguns episódios de clima que a gente não estava contando com isso. Então, fatos de geada, né? O café mesmo em Minas teve algumas ocorrências de geada, 1, 2, 3, teve lugares que tiveram geadas em seguida, e nós tivemos outros lugares do Brasil com uma seca muito grande, né? Isso daí acontecendo. Isso daí a gente não consegue controlar de maneira nenhuma. E, Giovana, quando a gente fala, né, quando você me falou quais seriam mais esses desafios do agronegócio, saindo de dentro da porteira, né, andando aí por esse Brasil, e com essa oportunidade que eu tenho de estar presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu vejo, né, e elenquei aqui para a gente alguns desafios que eu considero assim que estão caminhando junto com a gente nesses últimos anos e tão firme aqui em 2022, como você quer saber. Número 1, uma grande preocupação, que eu acho que é um foco muito grande do produtor rural, chama segurança jurídica. Sempre falo isso. O produtor rural está muito preocupado sempre com a segurança jurídica para ele poder produzir assim com tranquilidade, com segurança mesmo, a palavra é essa. Tem outro tema, Giovana, que eu acompanhei muito aí no Brasil, tive a oportunidade de estar junto, que é regularização fundiária. Eu falo que a regularização fundiária é um resgate, né, um resgate que o Brasil tem que fazer para tantas famílias que, de alguma maneira, tiveram um chamado aí, obedeceram, de alguma maneira, seguiram, né, tiveram um acordo aí com esse chamado histórico e foram para outras regiões, estão habitando, famílias que estão há 30, 40 anos lá. Eu acho que, com certeza, o Brasil já está caminhando. Nós temos aí um projeto aí muito bem feito pelo nosso presidente do INCRA, que é o meu amigo Geraldo, está caminhando muito, está sendo entregue muitos títulos. Aí eu mesmo estive numa entrega de título em Marabá, que o presidente Bolsonaro fez para acompanhar tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, a regularização fundiária. Outra coisa que eu considero, Giovana, que anda junto, regularização ambiental. Né? Eu ando pelo Brasil pouco, né? Eu sempre falo, eu ando pouco, gente, que eu tenho um Brasil inteiro para andar, o Covid, de alguma maneira, segura a gente, mas eu tenho andado, sim, e eu escuto o produtor rural, que é com ele que eu fico, né? Com ele que eu estou sempre, ele falando que em muitas situações ele pede e não consegue se regularizar. Isso é um fato de Brasil. Mas a gente está tendo alguns avanços, sim. A gente não tem muito tempo aqui, eu vou passar rapidinho. E um avanço que nas ideias, né, um avanço que eu coloco na regularização ambiental é o nosso CAR, validação do CAR. Para você ter ideia, em 2020 a gente falava que, por exemplo, o Pará tinha 3 a 4% só do CAR validado. Hoje nós já caminhamos, eu não tenho esse número aqui, mas nós já andamos muito. Outro desafio, Giovana, que eu considero assim um desafio do agronegócio é a gente caminhar mais, e se Deus quiser, na conectividade. E conectividade, eu falo que é a demanda por novas fibras. A conectividade é para dar a oportunidade para esse produtor brasileiro, pequeno, médio produtor que está aí no Brasil, que o Brasil é formado de 80% de pequeno produtor rural, para ele conseguir se introduzir, para ele conseguir ter essa introdução de novas tecnologias, para ele conseguir acompanhar esse desenvolvimento que a gente falou no começo, desses números, né? desse Brasil que está produzindo. Outro desafio que eu considero é infraestrutura e logística, né? Tem uma demanda reprimida. Esse governo já caminhou muito. Eu tive a oportunidade de estar com o ministro Tarcísio agora, há uma semana atrás. Me impressiona o trabalho que o ministro Tarcísio está fazendo, um trabalho muito bem feito, de excelência aí no Brasil, mas
é uma demanda reprimida que, quando a gente fala de novo, lembrando os números e a produtividade e as safras históricas que a gente tem muito para andar ainda. Mais um, Giovana, a nossa defesa do Código Florestal Brasileiro. Eu considero, sim, um grande desafio, né? Que o nosso Código Florestal Brasileiro ele seja efetivamente cumprido. Né? Eu discordo aí de ações isoladas que vêm sendo encaminhadas aí ao Poder Judiciário na tentativa de invalidar, né, essa legislação. O Código Florestal Brasileiro é a lei do produtor rural, é ele que a gente segue. Outra, acho que é uma lembrança, como eu já falei, 80% do Brasil é de pequenos produtores rurais. Da gente levar as entidades, está aqui a OACB junto comigo, meus parceiros, meus companheiros, que a gente possa levar tecnologia para essas pessoas, que a gente possa, de alguma maneira, fazer com que esses pequenos produtores eles tenham a oportunidade de produzir como os outros 20% que estão produzindo. E eu vou terminando aqui essa parte de desafios, falando de duas coisas aí, para mim, que são muito importantes, Giovana, senão eu já passei os meus 5 minutos. A imagem do agro, eu considero, sim, que a imagem do agronegócio hoje é um grande desafio para a gente conseguir falar com os grandes centros urbanos de alguma maneira que a gente seja visto como realmente o produtor rural merece ser ouvido. A gente tem muita cobrança, a gente tem ameaças de embargos, retaliações, e da opinião pública aí dentro dos centros urbanos, e de alguma maneira, eu falo muito uma palavra quando eu estou sou produtora e quando eu estou com os produtores no Brasil. Eu tenho uma palavra para falar disso, uma frustração muito grande do produtor que está ali dentro da fazenda, que ele está ali dentro do seu pedaço de terra produzindo. E a última mensagem, como representante do agronegócio, que eu quero deixar, Giovana, é contra a ilegalidade. É muito importante, sabe? Assim, onde eu tenho, vocês estão me dando uma oportunidade de fala hoje, eu tenho agradecido muito esses convites que eu tenho, e principalmente, Giovana, fora do agronegócio. Provavelmente hoje aqui, entre os seus ouvintes aqui e da FCAM, tem muita gente que é fora do agronegócio. E deu, como representante do agro, poder falar isso, sabe? De eu ter essa oportunidade de me colocar frontalmente contra qualquer ilegalidade, contra qualquer prática ilegal dentro do agronegócio, sabe? Contra desmatamento ilegal, contra grileiro ilegal, contra garimpo ilegal. É isso que eu acho que é a minha última mensagem que eu deixo aqui para vocês. Agradeço muito e continuo aqui com vocês. Obrigada, Giovana. Excelente, Teca, excelentes insights, muito obrigada. Eu queria Giovana, passar. só um minuto, deixa eu só falar pro pessoal que está na audiência. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, manda aqui no inbox pra gente, que depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas com os participantes. Desculpa, Giovana. Obrigada, Gabriel. Então, vou passar agora a palavra para o Leonardo Alencar, que também traz um olhar importante sobre a cadeia de valor do agro, como Head de Equity Research da XP, né, agronegócio, alimentos e bebidas, também uma visão apurada aí sobre o segmento de proteína animal. Leonardo, esse ambiente de preços elevados de commodities agrícolas, particularmente de grãos, é um desafio, né, para a indústria de proteína animal, particularmente para as alocações do mercado interno, né, com a contração do poder de compra, um cenário aí de limitado, né, crescimento econômico, desemprego elevado, pressões inflacionárias, né? Existem também desafios nas alocações externas, e o Flávio mencionou, né, uma concentração, né, de exportação. Então, no caso da carne bovina, na China, a China é responsável por 39%, né, das nossas exportações, na carne suína 48%, né? O frango não é a China, mas aí a gente tem uma concentração ali no Oriente Médio. Então, eu queria te ouvir como você, né, e você também traz a visão dos investidores, né? Como vocês estão lendo esses desafios, né, nesse ano para o agro e particularmente para essa cadeia da proteína animal, e que estratégias as empresas têm perseguido para driblar esses desafios?
Obrigado, Giovana. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os panelistas. Obrigado pelo convite de participar de um painel tão estratégico assim. O que eu acho que é interessante, Giovana, na hora que a gente começa a falar das indústrias frigoríficas do país, é que cada uma tem um perfil diferente. O setor está ficando cada vez menos homogêneo. E a gente começa a ter uma leitura um pouco mais estratégica, entendendo a diferença delas. A gente está falando sempre nas listadas, né? JBS, Marfrig, BRF, Minerva, que são as maiores aqui do Brasil. Só que ela já tem diferenças bem grandes, assim, que vale a pena lembrar, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma JBS focada muito na parte de carne bovina, frango, suína, diversificada tanto na América do Sul quanto na América do Norte, na Austrália, inclusive agora entrando na Europa, esse é um player realmente diversificado e acho que ele começa a mostrar a vantagem de você, na parte do agronegócio, na parte de exportação de alimentos, você ter uma plataforma diversificada geograficamente de proteínas. Quando a gente começa a olhar os outros players, a leitura já é um pouco diferente, né? Marfrig é um player 100% carne bovina, aí acho que eu vou até tocar nesse ponto que o Flávio comentou da dependência da China. BRF, muito focado em frango, suíno também, relevante, mas muito mais ainda em frango, muito dependente do mercado doméstico. A gente sabe que a economia brasileira não tem performado muito bem e o efeito disso, portanto, no resultado da BRF é perceptível até na performance das ações. E a Minerva, que é um player focado no Brasil, mas América do Sul principalmente, mas muito focado em exportação, então também nessa questão de dependência da China. O que a gente observa é que, quando a gente olha de maneira mais ampla assim, o setor, a gente tem uma leitura muito positiva do que está acontecendo nos Estados Unidos, um cenário de oferta muito boa e demanda muito aquecida, que eu acho que é o melhor que tem no setor do agro, quando você tem boa oferta e boa demanda. E o contraponto do Brasil hoje é que a gente está num cenário de oferta ruim, tá? Que é até uma restrição de oferta de gado, até por uma questão de ciclo pecuário, e com uma demanda ruim, que é a questão também da perspectiva econômica do Brasil. O que eu acho que é interessante, quando a gente olha 2021, apesar de toda essa questão do mercado interno fraco, dado que é um setor exportador, cada um na sua representatividade, e dado o apetite chinês, foi um setor que performou muito bem. Só que a gente costuma dizer, ele performou muito bem apesar do Brasil, apesar das vendas do mercado doméstico brasileiro terem sido frustrantes, vamos dizer. Então, dólar desvalorizando ajuda nas exportações, China, por toda a questão de recomposição do rebanho suíno, enquanto isso, demandando carne de frango, suíno, bovino e grãos também, maior motor de consumo hoje do mercado. Então, isso acabou sendo o tom de 2021 inteiro. Quando a gente começou a ver ali outubro, novembro do ano passado, quando começou a ter essa discussão da curva de juros, essa perspectiva de alta nos juros do Brasil por conta da pressão inflacionária, aí acho que teve até uma mudança estrutural, assim, até de alocação de investimentos, que toda a bolsa começou a cair, começou a refletir essa piora no cenário macroeconômico brasileiro, essa perspectiva mais pessimista para 2022, recessão econômica, inclusive, e isso começou a impactar as empresas. E quando a gente olha o setor do agronegócio, teve o impacto da curva de juros também, isso impacta no custo de capital, vai impactar em todas as empresas, mas a desvalorização cambial, por ser um setor exportador, ela mais do que compensa essas outras variáveis piores. E o saldo disso é que a gente teve um 2021 muito bom para todas as empresas e entra em 2022 com uma sinalização muito positiva também, dada essa questão de exportação. Acho que o tom acaba sendo bem otimista por essa perspectiva. A gente segue preocupado com a demanda no mercado doméstico, tem toda essa pressão inflacionária alta no preço dos grãos, vai impactar o preço de frango e suíno principalmente. Ciclo pecuário começa a ter alguns sinais de mudança, de virada de ciclo na parte de boi, mas a gente deve ter ainda um ano de preço alto no boi. Então, a matéria-prima vai continuar no patamar elevado, pressionando os alimentos. Então, os alimentos talvez não sejam um ponto de arrefecimento de inflação para esse ano. Então, o consumidor final vai continuar sendo impactado por isso. Mas as empresas, né, e os produtores pressionados pelo custo, e aí acho que eu faço até um ponto, né? Tocando no ponto que o Flávio comentou, né? Realmente o Brasil é um grande importador de fertilizantes, e fertilizantes hoje com preços muito elevados. Mas aí tem uma vantagem estruturalmente estratégica do Brasil de ser uma região com custo de produção muito mais baixo que outras regiões do mundo. Então, num ambiente de alta de custos, até de pressão dessa parte de fertilizantes e outros custos, né? O custo de combustível está subindo, mão de obra subindo, tudo subindo. Como a gente tem uma vantagem competitiva, a gente observa que o produtor brasileiro está olhando para 2022 com margens talvez menores do que 2021, mas ainda historicamente boas. Tá? Acho que essa é uma grande sinalização. Quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, em alguns momentos a sinalização era de margens praticamente zeradas na produção agrícola, por conta da alta de fertilizantes.
Então, enquanto no mundo todo a preocupação é zerar essa margem ou entrar num terreno negativo, que pode significar redução de tecnologia e revisão das safras mundiais, o Brasil está saindo de margens excelentes, produtor muito capitalizado, com um cenário de margens mais espremidas, ainda historicamente boas, mas volta à questão da sensibilidade que o mercado doméstico está realmente enfraquecido, a pressão inflacionária tirou o poder de compra, consumo de algumas proteínas, pegar o caso da carne bovina, saiu da casa de 35 quilos per capita, voltou para 25 quilos per capita, é uma destruição de demanda, efeito dessa questão econômica do Brasil, mas, assim, claro, dependência da China, acho que é um ponto que a gente sempre tem que lembrar, né? Acho que é um outro alerta acontecendo no passado, quando teve a paralisação das exportações para a China, o efeito que isso tem no nosso mercado. A própria carne suína no passado teve uma oscilação e muita volatilidade nos preços, porque exportava para a China, melhorava o mercado, parava de exportar para a China, piorava o mercado. Então, exportar mais é estratégico. Agora, muita dependência de um único mercado é assumir risco também para a nossa atividade. Então, eu diria que a gente entra em 2022 preocupados com o consumo interno, pressão inflacionária realmente reduzindo o poder de compra da população. Isso vai segurar um pouco a alta de preço de alimentos, mas de maneira geral, por serem empresas exportadoras e pelo setor todo ser muito favorável pela questão cambial, a gente tem um 2022 ainda com um tom otimista por conta dessa vantagem estratégica do Brasil de custos estruturalmente mais baixos. Então, assim, apesar de todo o cenário político, vamos dizer assim, essa volatilidade que isso traz, né? E apesar dessa questão até de curva de juros, que teve a alta da Selic essa semana, uma alta expressiva, voltando para casa de 2 dígitos. Então, apesar disso, né, o agronegócio se mostra resiliente. E eu costumo brincar, né? Quando está tudo muito bom, o pessoal esquece do agro. Porque aí você tem outros setores crescendo muito mais rápido, você tem perspectivas bem interessantes. Quando as coisas começam a piorar nos outros setores, aí o pessoal olha com mais carinho para o agro, porque o agro é resiliente. Pode não ter aqueles taxas de crescimento igual tem varejo, igual tem a parte de tecnologia, mas ele está sempre constantemente crescendo, que acho que é um grande sinal de resiliência do nosso setor. Eu queria agora colocar uma lupa na cadeia de valor da bioenergia e ninguém melhor do que o Jacir Costa para dividir conosco nessa perspectiva. O Jacir tem um currículo invejável no setor e hoje com a atuação aí brilhante à frente do COSAG. Jacir, né? Parece que estamos vivendo um bom momento de preços, né? De açúcar e etanol, né? E também das margens do crushing, pensando na indústria de óleos vegetais. Mas, para além disso, né, o segmento vive um momento positivo, né, que é esse reposicionamento de valor no contexto global da agenda de sustentabilidade. Também o reconhecimento, né, da importância dos biocombustíveis na transição para a economia de baixo carbono e aquela visão de futuro, né, das biorefinarias se materializando com o avanço do biogás, biometano, diesel renovável, mas nem tudo são flores, né? A política de preços de combustíveis está no centro do debate econômico, político, né? E PEC de combustível, além do fato do governo ter fixado aí a mistura do biodiesel em 10%, porque foi uma frustração, né, para 2022, nas expectativas ou diretrizes anteriores aí de 14%, né? A demanda, né, do biodiesel vai ficar um pouco abaixo da demanda do ano passado e ainda bem abaixo da capacidade instalada hoje, que é de 11 bilhões de litros. Como você avalia esse cenário para o setor da bioenergia este ano? Oi, Giovana. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que você me fez. É um prazer, uma honra estar aqui com a Teca, com o Flávio, com o Vinícius, com o João, e agradecer também ao Gabriel pela organização e pela oportunidade de estar aqui. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, pedir a liberdade de pegar um minuto e fazer 2 comentários. Um do que o Flávio falou sobre a Bielorrússia. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse embargo, porque esse embargo pode ser um indutor de propagação da fome e de eventual guerra. Nós não podemos esquecer que o continente africano é importador de alimentos e muito sensível a preços. Então, eu acho que tem um caráter humanitário aí,
nessa questão da Bielorrússia de encarecer custo de alimentos. E eu gostaria também de aproveitar o Vinícius. O Vinícius deu um insight muito importante, que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo. Nós teremos 23, um ano pós-eleitoral, e provavelmente a gente vai ter um câmbio mais estabilizado e mais normalizado, se Deus quiser. E com essa alta de juros, pode ser um ponto de atenção para o nosso agronegócio, que a gente tem de estar atento para não só para 22, mas para 23. Ele nos trouxe um insight muito importante para a gente refletir. Falando de biocombustíveis, Giovana, eu acho que realmente está vivendo um momento muito importante. A gente está vendo uma discussão. O nosso setor de biocombustíveis sempre esteve atrelado à indústria automobilística. Você não teria tido o Proálcool se não fosse a indústria automobilística produzir carro a álcool, né, na década de 80. Não teria esse boom que nós tivemos na fabricação de etanol se não tivesse o advento do flex fuel, que, aliás, é uma conquista do consumidor brasileiro, porque o consumidor brasileiro é o único consumidor que escolhe o combustível na hora de abastecer. Então, é diferente, porque os outros consumidores escolhem na hora da aquisição do veículo. Então, eu acho que são fatos muito importantes. A gente está vivendo um bom momento, porque nós estamos não só vendo a valorização do etanol aqui dentro do Brasil, com o programa RenovaBio, a valorização do biodiesel, também dentro do programa do RenovaBio, mas nós estamos vendo também muitas montadoras se pronunciando a favor da continuidade do carro a combustão usando biocombustíveis. A gente vimos declarações do CEO global da Volkswagen a semana passada, do CEO da Stellantis, e outro importante, o CEO da Toyota, que também questionou o carro a bateria, o elétrico a bateria, e defende a eletricidade através de outras formas, né? Ou o híbrido, ou o hidrogênio, onde o etanol pode ter um papel muito importante também. Agora, voltando para o nosso Brasil aqui, nós estamos no ano eleitoral, e combustíveis sempre foi um tema muito usado politicamente. Nós vimos aí no começo da década de 2010 o dano que causou o controle de preços de combustíveis e os artifícios usados para controlar os preços de combustíveis. Nós tivemos uma crise enorme no nosso setor de biocombustíveis, que você acompanhou muito bem, e também nós tivemos vamos dizer, a quase falência da Petrobras. A Petrobras quase ficou insolvente, se ela tivesse continuado aquela política insana de controle de preços de combustíveis. Então, eu acho que sempre tem uma tendência populista no ano eleitoral, principalmente numa eleição polarizada, de se colocar isso em debate e tentar soluções milagrosas, mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer e vai poder se perceber o seguinte, que uma solução imediatista pode ser uma solução que inviabilize uma candidatura. Nós vimos isso acontecer por razão do impeachment da presidente Dilma. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, realmente tem de acompanhar, mas eu acredito que vai se prevalecer e vamos continuar tendo aí um livre mercado para os combustíveis e que nós vamos estar continuando essa trajetória de crescimento da utilização de biocombustíveis, onde o Brasil é referência. Esses 3 CEOs que eu citei, todos eles citaram o Brasil como referência. Então, nós estamos falando, esses 3 CEOs representam quase 22% da produção de automóveis no mundo. É relevante. Então, nós temos aí de estar consciente que nós temos um caminho importante a ser trilhado, mas temos de estar
atentos também a obstáculos que podem aparecer e otimistas com o futuro com relação à indústria automobilística, onde nós continuaremos a ser um indutor da redução de emissões de carbono. Excelente, Jacir. E eu vou passar a palavra, então, para o João, para a gente concluir essa primeira rodada. Tem bastante pergunta, né? E, João, eu queria agora ouvir você. Você, como coordenador do ramo agropecuário na UCB, queria te ouvir sobre as perspectivas para as cooperativas agropecuárias e agroindustriais esse ano. As cooperativas têm sido locomotivas de crescimento do agronegócio, a expansão do faturamento em 2021 é impressionante, né? Então, 24%, 35%, até 56% de aumento de faturamento em alguns casos. E chama a atenção também a agenda forte de investimentos, então, industrialização, agregação de valor aos produtos, exportação, né? Chama também a atenção os M&As, que para a gente, sei lá, né, talvez eu queria que você pudesse comentar isso, não é indicativo, né, de que tem sinergia, né, entre cooperativas, mas também uma busca por uma eficiência operacional. Como é que você avalia esse cenário aí para o segmento em 2022? Bom dia, Giovana. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente aí o convite da FICAM, da KPMG. Sempre um prazer estar discutindo com pessoas tão qualificadas, como a Teca, Jacir, Leonardo e Flávio. Prazer sempre estar com vocês. Vocês me deixaram aqui numa situação confortável e complicada ao mesmo tempo, viu, Giovana? Porque falar depois dessas feras aí que já abordaram tudo, fica fácil porque o panorama já está bem posto e para complementar alguma coisa fica um desafio maior ainda, né? E por falar em desafios, quando a gente fala do agro, ano após ano, o setor e o produtor rural, ele sempre está inserido no ambiente de desafios, né? O que mudam geralmente são a intensidade desses desafios e as oportunidades que os desafios também, conforme essas intensidades, trazem para o setor. Então, fazendo aqui pegando um pouquinho do que cada um falou e tentando inserir também esse contexto das cooperativas dentro do setor, como você muito bem comentou, as cooperativas têm desempenhado muito bem nos últimos anos. Nesse período da pandemia, além dos desafios superados em relação à produção e à comercialização, a inserção do produto dos cooperados no mercado, tanto interno quanto externo, as cooperativas também apostaram muito no investimento, né? Mesmo no momento ali conturbado de muitas dúvidas de quais seriam os caminhos que o setor iria traçar perante esses imensos desafios da produção e da comercialização e da inserção do nosso agro no mercado global, as cooperativas elas apostaram bastante também nos investimentos, que já vinham num período pré-pandemia bastante intensos e também continuaram bem intensos no período da pandemia. Nos 2 últimos anos, os investimentos foram muito fortes, né? E esses investimentos, eles trazem também aí algumas alternativas e soluções para o negócio do produtor cooperado, que também foi mencionado pelo Leonardo, a questão da diversificação, né, da diversidade. Está muito no DNA das nossas cooperativas agropecuárias, essa questão da diversificação. Essa diversificação se dá tanto nas cadeias produtivas, né, seja de origem vegetal ou origem animal, que essas cooperativas atuam, mas também dentro do próprio modelo de negócio das cooperativas. Então, as cooperativas elas atuam desde ali da cadeia de suprimentos, né, no fornecimento de insumos à produção do seu cooperado, atuam muito fortemente, que traz um ganho muito relevante para o cooperado na assistência técnica qualificada para a necessidade desse produtor rural, passa aí pelo processo de internalização dessa produção, agregação de valor através do processo agroindustrial e colocação desse produto no mercado de forma competitiva. Então, com o agro exportador e as commodities tendo esse valor bem
acentuado tanto no mercado internacional quanto a oportunidade do câmbio, né, que depois resvala também nos custos, que a gente pode comentar um pouquinho posteriormente. Mas, além desse mercado que as cooperativas exploram muito bem, também tem essa questão da agregação de valor, da industrialização dessa produção que vem do produtor rural, e que essa receita, essa renda gerada no modelo cooperativo volta para esse produtor, né? Então, nessa questão da diversificação, inclui também a inclusão desse produtor rural, principalmente o pequeno e médio, que é o grande foco, né, de organização das cooperativas. Então, através do coletivo, esses produtores rurais têm conseguido ser mais competitivos e permanecer na atividade de forma eficiente. Então, eu acho que esse é um mote interessante para as cooperativas. E o ano, né, nos traz também alguns desafios. Essa questão do aumento dos custos, através dos, não vou ser repetitivo aqui, mas através do aumento de custos de fertilizantes e defensivos, combustíveis, energia. Então, isso é um desafio que vai apertar bastante. As margens vão ficar bem mais justas, né? E, da mesma forma, essa questão climática, que tem feito o setor ficar também com as antenas em pé, principalmente ali na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, com a seca, né, que tem impactado bastante na produção, principalmente de milho e soja. Região sudeste sofrendo com chuvas intensas, né, alagamento, que também traz um contraponto aí dos extremos climáticos que a gente, num país continental como o Brasil, a gente tem que superar. E isso também traz algumas reflexões aí de algumas políticas para o setor que são totalmente estratégicas, né? A Teca comentou do como que virá esse plano safra, esse próximo plano safra, olhando esse contexto atual. Da mesma forma, o seguro rural, né, que tem se mostrado uma ferramenta aí totalmente efetiva na mitigação de riscos. Aqui cabe até um cumprimento aí, né, vou usar o Flávio aqui, que está conosco, mas cumprimentar a ministra pelo esforço nessa gestão, em potencializar e fortalecer o seguro rural. A gente sabe que ainda é necessário que ele cresça mais, né, seja em orçamento, seja em capilaridade, seja em expansão para diversas regiões e culturas. E em situações mais adversas como a gente está vivendo, fica evidente que esse tipo de política, que esse tipo de instrumento é essencial para o setor, né? Então, essa questão financiamento, gestão de risco também sempre foi estratégica para o setor e continua sendo ainda mais, né? Então, passando também para algumas questões que já foram comentadas pelos que se manifestaram anteriormente a mim, essa questão infraestrutural, ela é um gargalo de sempre do país, né? E que a gente tem que ter um olhar muito adequado aí para o setor, que isso acaba também mexendo na competitividade do país, globalmente falando, no mercado internacional. E muitas vezes a gente liga muito a questão infraestrutural à questão logística, né? Mas tem desafios infraestruturais que são muito relevantes para o agro, como a Teca comentou. Essa questão da conectividade, ela é totalmente estratégica para a evolução célere, né, do nosso agro. Fazer com que o produtor que está lá no interior do país ele possa estar conectado, ele possa ter à sua disposição ferramentas cada vez mais tecnificadas e tecnológicas para ele utilizar na sua produção, para ele ganhar em gestão, que também é essencial. Então, é um foco também a gente sabe que não depende somente de políticas públicas, mas também de parcerias e da iniciativa privada, tá tudo andando sinergicamente para que esses desafios possam ser superados. E tem essa questão também que foi comentado da questão ambiental, né? Desde a segurança jurídica ambiental, mas também de como a questão ambiental é enxergada lá fora. A gente tem sido imerso aí nessa questão do ESG, né? Que traz aí a governança, o social e o ambiental. Então, como que o agro vai se comportar nesse contexto, principalmente aí trazendo um pouco também da questão da imagem, né, do agro no mercado global. A gente sabe que
A tendência é que essas pressões cresçam cada vez mais, né, por adaptações, por posicionamentos tanto do setor produtivo quanto do próprio governo brasileiro. Então, o agro tem se mostrado cada vez mais competitivo, tem se mostrado cada vez mais sustentável. Então, temos também que transparecer isso e mostrar que temos toda a condição de abastecer o mercado mundial, sermos esse player tão relevante no mercado global, com eficiência e com sustentabilidade. Então, esse é um desafio também que nunca saiu da pauta, mas vem ganhando cada vez mais ênfase, né? E principalmente aí, e quando a gente fala de questões geopolíticas, a gente vê que desafios geopolíticos, por mais distantes que estejam ali os interesses, mas reflete diretamente dentro da porteira do produtor rural ali, que muitas vezes ele não está nem entendendo o contexto, né? Mas isso vai impactar no seu dia a dia, no seu custo de produção, no seu fornecimento. Então, acho que para fazer essa primeira rodada aqui, peguei um pouquinho de que cada um falou e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Super obrigada, João. Tem bastante perguntas, já vou fazer algumas conexões aqui. Você falou da questão da sustentabilidade. A Luciana Simões de Souza fez uma pergunta interessante aqui, que eu até vou estender não só para a cadeia da carne bovina, mas também para o agro de uma forma geral. A Luciana pergunta: o Green New Deal pode impactar a exportação da carne bovina? E o olhar aqui com a questão da redução do metano, essa visão, né, da redução do metano mediante a redução do consumo de carne bovina. E também, fazendo uma conexão aqui, para passar aqui as bolas, existe uma pergunta, né? Quais as estratégias que o agro deve utilizar para ter uma comunicação mais efetiva, para aproximar no mercado fora da porteira? Uma pergunta do Murilo Silva Souto. Eu queria juntar essas duas perguntas, né? O impacto do Green New Deal, né? Esse contexto de sustentabilidade e como o Brasil pode, eventualmente, se comunicar melhor nesse tema. A gente, às vezes, tem uma sensação que a gente atua muito na zona do risco, né? E a gente tem que ambicionar aí o protagonismo, né? O impacto positivo. Eu vou convidar o Jacir, que eu sei que ele está com a agenda apertada, eu gostaria de ouvir dele sobre esse tema, e depois eu queria passar a palavra para o Flávio e para os demais. Obrigado, Giovana. Eu acredito que pode ser uma oportunidade para o Brasil. A Teca colocou o combate à ilegalidade, à imagem. A Teca está muito envolvida com isso, porque ela tem participado ativamente dessas discussões. Eu acredito que o Brasil tem condições de se aproveitar desse acordo, desde que seja realmente um acordo, e aí o Flávio tem boas condições de poder ampliar isso, que seja realmente um acordo para que valorizar a redução de emissões e valorizar aquilo que é verde, porque nós temos muito que mostrar em todas as áreas, né? Desde a área de pecuária, as cooperativas, o João colocou de uma maneira muito importante o papel que as cooperativas e a preocupação que as cooperativas estão tendo com esse tema. Eu tenho acompanhado a gestão do Márcio. O Márcio está muito empenhado em divulgar isso nas cooperativas. Tem cooperativas que estão mais avançadas, outras menos, mas ele está fazendo um trabalho para que todas caminhem juntas nesse aspecto. Eu acho que pode ser uma oportunidade. E aí entra também, não só da produção agrícola, que a gente tem um aproveitamento de solo muito superior ao aproveitamento de solo nos países de clima temperado, porque aqui nós fazemos 2 safras, ou até 3 safras, mas nós temos também o uso de biocombustíveis, né? Nós temos uma matriz energética muito importante no Brasil, em que se valoriza a fonte renovável. Então, eu acho que pode ser
vamos dizer, um ponto de inflexão para a imagem brasileira, se realmente quem está promovendo o Green New Deal, a ideia é que se faça uma abertura de mercado e uma redução de emissões. Eu acho que se esse for verdadeiramente o objetivo, o Brasil tem um papel importante a desempenhar. Obrigada, Jacir. Flávio, queremos te ouvir também nesse tema. Claro, obrigado, Giovana. Sempre difícil falar depois do Jacir, porque ele já falou com propriedade, mas talvez vou agregar um elemento ao outro. Sobre o metano, eu acho que a grande problema desses acordos que estabelecem metas lineares únicas é que eles não reconhecem as peculiaridades de cada um que está trilhando seu próprio caminho para a sustentabilidade, né? A gente sempre defende é que a sustentabilidade não é algo que pode se aplicar como uma fórmula única, uma panaceia que vai ser conduzida da mesma maneira em cada realidade nacional diferente, né? Isso já é consagrado no direito ambiental internacional. A gente tem aí vários princípios, como o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, as responsabilidades históricas, mas no caso do metano, por exemplo, a gente precisa ter em conta o perfil de cada país. O Brasil, sim, as emissões vêm da pecuária. Por que para os outros países é fácil atingir, por exemplo, uma meta numérica de 30%? Que é a questão do uso do metano industrial, né? Isso também, de uma forma geral, é o que a gente diz para o nosso plano ABC. Se você não faz um exercício que a gente chama de stock taking, ou seja, se você não considera o que a gente já avançou para trás, você implementar nesse momento uma meta mais ambiciosa, desconsidera todo o esforço de otimização que você já teve. Ou seja, se você já está num patamar mais baixo, é mais difícil ainda você reduzir do que se você está num patamar muito alto, onde é mais fácil você fazer o corte linear. Então, acho que são essas peculiaridades que a gente tem que trazer para a discussão. É claro que a gente sempre pode se aprimorar, nós temos trabalhos muito grandes para diminuir a emissão de metano na cadeia da pecuária, da mesma forma como outros gases de efeito estufa, né? Tem a carne carbono neutro, né? Que vai se evoluir para carne carbono zero, mas esses protocolos científicos, eles no fundo são aprimoramentos e a gente não pode comparar perfis de emissão de economias que são muito distintos. Então, claro, um corte de 30% pode fazer sentido por uma economia baseada em metano industrial. Para a economia brasileira, não faz tanto sentido. E eu acho que, justamente, a nossa decisão de se engajar nesse tipo de acordo não é para passar um cheque em branco, né? E falar assim, não, agora a gente vai aceitar tudo que os outros países disserem para a gente, né? Eu acho que, justamente, é a ideia de que nós vamos ser proativos nessa discussão, com evidências, com ciência, trazendo elementos que possam fazer com que o Brasil vire aquilo que a gente chama de rule maker, né? Que a gente faça as regras e não só o rule taker, aceitar as regras, né? E aí eu já respondo um pouco, eu vi aqui no chat a pergunta da OCDE. Qual que é a vantagem do Brasil entrar na OCDE? Justamente é essa, a gente sentar na mesa e poder colocar os nossos pontos e fazer as regras, né? E fazer os padrões. Eu vou fazer um pouco a ligação com a pergunta sobre o Green Deal, né? A Europa tem muito essa vocação de legislar ou de regular extraterritorialmente. Eles querem ser realmente os rule makers ou os standard makers, no caso de padrões, para o resto do mundo, né? E o Green Deal busca trazer justamente isso. Qual que é o problema? O Green Deal ele é difícil de ser aplicado na própria Europa, porque ele tem ali metas que simplesmente hoje, com as tecnologias disponíveis, não podem ser implementadas, né? Mas a gente sabe que existe uma pressão muito grande do próprio consumidor europeu e dos eleitores europeus. Isso é uma questão muito mais política do que científica, de uma questão técnica. Isso, de fato, se politiza, né? Então, eu acho que realmente um esforço de comunicação é fundamental. E aí eu vou citar dois exemplos. Um, né, a questão que disse aqui da carne bovina. Você tem toda essa discussão global da resistência antimicrobiana, né, como se fosse o maior problema de saúde pública, para não entrar na questão, enfim, da falta de medicamentos, questões de vacina, mas, assim, essa questão da resistência antimicrobiana é uma agenda muito promovida. Só que como se dá essa discussão? Muito pouca evidência científica, ela vai no sentido de erradicar qualquer uso de drogas veterinárias. E isso, de fato, pode se transformar numa barreira de acesso, já é uma barreira de acesso ao mercado europeu, e agora, em janeiro, entrou em vigor uma nova normativa sobre drogas veterinárias que vai criar uma barreira ainda maior. Qual que é o problema que está aí? É que você tem estudos científicos que mostram que protocolos no uso adequado de antimicrobianos, por exemplo, se você usa um antimicrobiano numa etapa inicial do protocolo de criação, aquilo vai reduzir, por exemplo, a necessidade de você usar isso numa etapa posterior, ou você vai reduzir com que as doenças se espalhem, você vai ter um controle de risco na população, né, do gado melhor, você evita a contaminação de carcaça depois do abate, ou seja, você tem aí detalhes, você tem aí sutilezas científicas que são muito pouco tratadas.
O segundo exemplo, defensivos, é a mesma coisa. Não, vamos banir o glifosato. O glifosato é usado há décadas, né? Você teve aquele caso muito emblemático da pessoa que morreu de câncer nos Estados Unidos, mas é porque ele usava glifosato no jardim. No caso, não é alguém que consumiu um produto com resíduo de glifosato, né? Você teve ali um problema de aplicação e num uso totalmente despropositado de equipamentos de proteção individual, enfim, é aquilo que eu digo. Se você pegar um carro e se jogar da ponte, você vai morrer. Mas não vamos proibir o carro porque alguém pode se suicidar usando o carro, né? Se você beber um galão de glifosato, provavelmente você vai morrer também. Mas, enfim, você vai proibir o glifosato por causa disso? E qual que é o trade-off dessa questão? Você fala que ele é carcinogênico, proíbe o glifosato, você tem aqueles critérios de cut-off da União Europeia, e como é que a gente vai fazer plantio direto na palha, no tillage? Então a gente vai voltar a revolver solo, que joga muito mais carbono na atmosfera, e aquela questão de fixação de nitrogênio do solo, que é um dos pontos centrais para aumentar a produtividade agrícola. Como é que a gente integra isso no manejo, como é que a gente une isso ao manejo integrado de pragas? Essa discussão ela não existe. Por quê? Porque não é uma discussão científica e não é uma discussão pautada pelo objetivo último de buscar sustentabilidade. Ela é uma discussão pautada para alegrar eleitores e conseguir votos. E quando você tem uma onda verde vindo para o Parlamento Europeu, essa questão ganha muito mais destaque. Então, eu acho que o desafio aí para tratar dessas questões é realmente colocar os pingos nos is e tratar isso com transparência. Isso é político ou isso é técnico? Isso deveria ser técnico, deveria ser científico. Você não vai buscar sustentabilidade com política apenas. Você vai buscar sustentabilidade com ciência. Então, vamos ter uma discussão franca, e é isso que a gente se propõe a fazer. Muito obrigado. Excelente. A gente fica feliz em você estar lá em Madrid, viu? Para defender o agro. Mas eu vou passar agora a bola para o Gabriel. Acho que tem umas perguntas interessantes também, né, Gabriel? Quer trazer aqui para a gente? Sim, mais uma pergunta. Acho que essa daí seria interessante o Leonardo começar e depois os demais responderem também. É sobre a subida de juros. É uma pergunta do Rogério Bertoni. Principalmente agora que a taxa foi elevada em 2 dígitos, 1,5 percentual, no último Copom. Como os painelistas avaliam esse cenário para a agricultura? Como avaliam que os principais players privados, empresas de insumos em geral, irão se posicionar? Como visualizam os produtores se posicionando? E, eventualmente, como e se o governo se posicionará para contrabalancear essa pressão da Selic? Bom, é uma pergunta bem complexa, porque assim, se a gente fosse olhar cada cadeia ou cada elo da cadeia, teria talvez um papel diferente nessa dinâmica, mas acho que o ponto importante de entender, se numa alta de curva de juros, a gente está falando de aumento no custo do capital. Então, muitas vezes, para o produtor rural que ele utiliza capital de terceiros, ele seja, vai utilizar seja o plano safra, com crédito subsidiado ou crédito privado, ele vai acabar encontrando taxas mais altas e isso vai encarecer a produção dele. Então, isso também vira custo de produção no final do dia, né? Acho que volta ao ponto de a gente estar falando de alta de preço de fertilizantes, alta de preço de combustíveis, tem toda uma dinâmica de mão de obra, e isso também encarece a produção. Eu acho que o ponto estratégico aqui é que não é só o Brasil que está passando por isso. Acho que esse é um momento diferente, né? A gente está falando de pressão inflacionária do Brasil, que tem gerado essa alta na curva de juros, mas no mundo todo essa pressão inflacionária também está acontecendo. Então, provavelmente, outros produtores no mundo também vão ter que absorver custos de capital mais altos. O que eu acho que é, na prática, para o produtor brasileiro, você tem um pouco diferente nas cadeias, né? O pecuarista, né? O produtor de bovino de corte, ele usa muito menos capital de terceiro, né? Ele usa muito mais capital próprio. Então, isso talvez ele seja menos impactado num cenário como esse. O produtor de grãos já é completamente diferente, ele já usa muito mais capital de terceiros, ele vai sentir, então, um aumento nas taxas de crédito de terceiros para isso. Onde que eu acho que começa a aparecer algumas oportunidades? O mercado de dívidas começou a se desenvolver muito mais nos últimos anos, né? Então, a emissão de certificados, né, os CRAs, aumentou muito nos últimos anos. Qual que é a vantagem do CRA? CRA, você vai fazer uma dívida amarrada nos recebíveis daquela operação e vai ofertar aquele produto para o mercado, inclusive para pessoas físicas fazerem investimento nesse título de dívida, né? Isso, acho que é uma forma que o agro tem encontrado de reduzir o seu custo de captação de dívida, porque ele traz taxas atrativas para o mercado. Claro que taxa atrativa está vinculada à percepção de risco. Eu acho que aqui é um ponto de reflexão, né? O agro, pelo fato de ser muito sazonal, ser muito cíclico, a gente está num momento muito favorável hoje, mas pode ser que daqui a 1, 2 anos as margens reduzam. Então, esse fator de ciclicidade é interpretado como risco e, portanto, a taxa acaba sendo mais alta para compensar essa percepção de risco. Mas, na prática, os investidores têm visto agora o CRA como
investimento de baixo risco com alta atratividade, porque o agronegócio está se mostrando resiliente, com boas margens, trazendo, então, taxas ainda para poder captar os investidores, mas com a percepção de risco muito melhor agora. Então, o CRA tem sido até uma forma que o setor como um todo, tá? E isso vale não só para empresas maiores, captando 1 bi ou mais de 1 bilhão de reais, por exemplo, no CRA, até empresas menores captando 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de reais. Claro que ainda é uma faixa de dívida bem maior, mas muitas empresas estão captando dinheiro no mercado, utilizando os CRAs, estão conseguindo taxas melhores, conseguindo, às vezes, até, vamos assim, contrabalancear esse efeito. Tá? É claro que a alta da taxa de juros é muito mais recente, mas esse movimento dos CRA tem acontecido já faz um pouco mais de tempo. Tem acho que uma outra ferramenta muito estratégica, que ela é ainda mais recente, que é a questão do FIAGRO. Porque, de novo, investir no agronegócio, seja numa empresa de capital aberto, você precisa entender o perfil daquela empresa, qual é o ciclo que ela está, no momento do ciclo em que ela está, qual é a perspectiva daquele setor, então diversas particularidades. Investir em renda fixa, que seriam os CRAs, já é um pouco mais, vamos dizer assim, percepção de risco menor. Quando você vai para um FIAGRO, o FIAGRO vai ser um fundo que vai comprar diversas dívidas de diversos setores diferentes, seja de sucrocoleiro, seja da parte de grão, seja da parte de pecuária, seja de insumos, e vai ofertar isso como produto no mercado. Então, ele vai conseguir, ao diversificar toda aquela base de empresas, reduzir a percepção de risco e captar dinheiro no mercado também. Então, o FIAGRO, logo mais, vai ser uma boa fonte aí de crédito para o mercado. Então, assim, o mercado do agro está se desenvolvendo. A sensação que a gente tem agora é que no passado, isso não aconteceu porque eram produtos feitos para empresas que eram ofertados no campo. E agora a gente observa muito mais bancos assim, realmente se aproximando do agro e fazendo produtos muito mais pensados no agro, e acho que isso começou já a mudar um pouco mais a percepção. E é claro, né, o setor se adaptou, então é muito fácil você, às vezes você começa a ver o plano safra, tem toda a sua particularidade de captar esse dinheiro, mas quem é produtor de milho e soja está muito familiarizado de fazer uma venda para uma trading e fazer uma CPR, ou fazer uma antecipação, ou até fazer um barter. Então, existem outras formas dentro do setor do agro, ele se adaptou para conseguir contornar isso. Mas acho que o CRA e o FIAGRO são duas ferramentas estratégicas para mudar a percepção do mercado e captar dinheiro a taxas menores. Isso pode ajudar, então, a melhorar. E lembrando, né? Taxa de juros sobe, em parte por conta dessa questão de pressão inflacionária, mas tem outros fatores por trás. E tudo isso também impacta na percepção de risco do Brasil e até na taxa de câmbio. Então, o agro, por mais que veja a curva de juros subindo, que é negativa, a desvalorização do câmbio acaba sendo positiva, às vezes mais positiva do que a negativa questão dos juros. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer só um adendo aqui, fazer um link da fala do Leonardo. Eu queria ouvir a Teca e o João. O Leonardo falou desses novos instrumentos de dívida, né? E tem se falado muito sobre isso. Teca, como é que você vê o apetite, né, da agropecuária, né, dos produtores, né? E eu queria ouvir o João também das cooperativas por esses novos instrumentos, né? Você vê realmente esse apetite crescendo, né, esse horizonte próximo? Olha, Giovana, eu acho que vamos pensar aí, né? Eu adorei escutar, sinceramente, uma aula e escutar o Leonardo. É muito bom. E, Leonardo, você me deu uma mensagem hoje que eu queria tanto ouvir, foi boa. A gente já imagina um ano bom, de preço bom. Eu sou pecuarista, né? Para o gado aí. Já fiquei contente. Lá na sua primeira intervenção você já falou isso. Falei, opa, né? Já deu uma. Escutando de você é muito importante. Giovana, eu acho que falar, né, de qualquer produto que o produtor rural vai usar, eu gosto muito de falar assim, de qual produtor você está falando para mim. Né? Vamos lá, 20% do agro provavelmente é esse produtor que o Leonardo está falando. É esse aí, é esse que sabe o que é o CRA, é esse que já aprendeu o que é o FIAGRO, o barter, né, que o Leonardo citou. Agora, 80% do Brasil, como eu gosto de falar do Brasilzão que está aí, ele está esperando o que eu falei antes, ele está esperando o plano safra, ele está esperando, sabe, essas linhas que são do Banco do Brasil, do Bradesco, tal. É isso que ele está, né, que ele está acostumado, é ali que são nessas pequenas. Eu hoje estou numa pequena cidade, aqui, 2 cidades, uma tem 14 mil habitantes, a outra 26 mil. Esse é o universo, né? Esse é o Brasil. Então, eu acho que
Depende de qual Brasil. Eu acho, Giovana, que falando não só, né, desse apetite do produtor chegar até essas novas ferramentas, eu acho que é ele caminhar também em tecnologia, em tudo. Quando eu falo que eu tive pouca oportunidade, estou tendo pouca oportunidade de conhecer, é porque é uma imensidão. É uma imensidão esse Brasil, é uma imensidão de problemas, de desafios, né? E cada pedacinho do Brasil, esse ano eu quero ir para Marajó. Nunca fui para o Marajó, estou aí com uma ideia, vou chegar no Marajó logo, aí, esses dias aí, junto com a Embrapa, que é minha parceira. Então, são realidades que quando você cai lá dentro, você, como eu falo, eu ponho a botina lá dentro, menina, é um Brasil que eu tenho certeza que ainda tem muito para caminhar. Então, acho que é essa contribuição que eu queria te dar. Eu só queria falar um pouco da pergunta anterior, né? Quando você falou um pouco, eu gostei demais da fala do Flávio também, que é carbonização e comunicação, que a pergunta foi mais ou menos nisso daí. E quando o Flávio fala, como é que vai ser esse enfoque? Vai ser político ou vai ser técnico? Né? Eu gostei demais da fala dele. E eu acho que nessa pergunta anterior, Giovana, a gente tem uma oportunidade muito grande. O Brasil tem uma oportunidade muito grande. E a gente não citou aqui antes, né, que o Flávio falou de alguma maneira aí, mas falar um pouco da nossa COP, né, 26, que nós tivemos alguns compromissos aí assumidos pelo, né, o governo brasileiro, que o Flávio citou, redução de 50%, né, das emissões de gás de efeito estufa até 2030. Gente, está aí. Neutralizações das emissões de carbono até 2050 é um pulo também. E zerar desmatamento ilegal, que eu acho, até 2028, que é um grande, né, para mim, é uma grande meta, é uma importantíssima meta. E eu acho que nesses pontos, o que a gente tem de oportunidade? Uma adequação cada vez maior do produtor rural. Isso que eu vejo nisso daí, sabe? Falando né, em nome do produtor rural, essa importância dele se adequar e, de alguma maneira, se dar conta né, do que está acontecendo aí no mundo e que ele tem que, sim, que se adequar cada vez mais. E vou parar, porque senão eu vou falar de fontes renováveis de energia, que o Jacir já falou, que eu acho muito importante, e outra coisa, ILPF, agricultura de baixo carbono, que eu acho que eu falo que quando eu vou falar fora do agro, e o pessoal começa a me apertar, porque fora do agro, né, aqui hoje a gente está num ambiente, né, mais assim, confortável, mas tem muitos outros que não são. Eu falo que eu pego o ILPF e levanto, sabe? Que é a bandeira nossa do agronegócio. Então, eu acho que é por aí. Obrigada, Giovana, está com vocês. Obrigada, Teca. João? Isso que eu ia falar. Quer fazer algum complemento antes, Gabriel? Não, eu ia passar a bola para você. Não, tá ótimo então. Eu vou pedir então até a licença da Teca para extrapolar essa observação que ela fez para o produtor rural, também para as cooperativas, né? Nós temos diferentes níveis e nichos de cooperativas no Brasil. E da mesma forma, essas cooperativas elas têm aí diferentes qualificações e acesso, né? Temos cooperativas desde que costumam aparecer mais na mídia, altamente competitivas, altamente qualificadas, seja em gestão, seja em produção e agroindustrialização, e temos pequenas cooperativas ali formadas por agricultores familiares na região norte, na região nordeste do país, que são mais incipientes, que precisam de olhar um pouco mais particularizado da política pública. Então, isso é um desafio para o governo, né, fazer esse equilíbrio, ajustar aí essa balança. Como o Leonardo comentou, essa questão dos juros joga esse desafio. Como que eu vou equalizar, como que eu vou dispendiar um recurso específico para atender tais particularidades. E da mesma forma, o mercado privado, cada vez mais desenvolvido e cada vez mais amplificado, ele é sempre muito bem-vindo, né? Quanto mais opções aí o produtor, a cooperativa tiver para tentar diversificar o seu funding aí, é sempre muito positivo. Nós trabalhamos discussões internas junto às cooperativas do mercado privado, a gente tenta levar um pouco mais de informação para essas cooperativas de menor porte em relação a títulos, e sempre temos essa defesa institucional
que a Teca sempre está junto nas batalhas diárias com a gente em Brasília, aí, junto ao Plano Safra, junto ao governo federal, para a gente fortalecer a política pública e trazer relevância aí, envolvendo o Congresso Nacional também nessa discussão, porque isso vai diretamente de encontro aí ao desempenho do setor. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser sempre com esse olhar aí da pluralidade do nosso agro, né, e da necessidade também que é plural da mesma forma. E também aqui pegando até um gancho de uma pergunta que eu vi aqui no chat em relação à agregação de valor aí por meio das cooperativas, que traz um faturamento diferenciado e como que se equaliza isso em relação à exportação de commodities e esmagamento interno de grãos ou agregação de valor em cadeias produtivas aí de origem animal, por exemplo. Eu acho que o raciocínio é muito parecido, né? Hoje nós temos cooperativas que fazem isso com excelência, têm estruturas agroindustriais de gestão própria, de gestão compartilhada entre cooperativas, né? A gente tem cooperativas centrais, que são aqueles modelos de cooperativas onde outras cooperativas são sócias, que têm sido um exemplo de sucesso em todo o país. E o nosso agro ele é competente o suficiente, pujante o suficiente para atender a necessidade do mercado externo pela commodity e também para agregar valor aqui internamente, né? Então, esse desafio sempre de atender o cliente global e agregar valor também é um desafio inerente ao nosso modelo. Muitas vezes a gente vê cooperativas que são grandes quando a gente olha o CNPJ individualmente, mas quando a gente olha a capilaridade que está embaixo daquele modelo, tem 20 mil cooperados, 30 mil cooperados, e são pequenos cooperados, são médios cooperados, que através desse modelo consegue tanto capilarizar a questão comercial e também a cooperativa tem muito essa função de, através do acesso ao financiamento, trazer uma agregação de valor, gerando renda lá na ponta, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre esse olhar da particularidade, da dimensão e da necessidade. Excelente, João. A gente está chegamos aqui já no final do nosso evento. Muitos insights, né? Eu queria dizer que acho que fica aqui daria para a gente fazer uma série de seminários, eventos aqui para cada um desses temas. Mas eu acho que ficou um insight importante aqui para mim. Tem bastante desafio na mesa em 2022, mas nós não estamos sozinhos nesses desafios, né? Então, o mundo precisa do agro, da oferta brasileira, e isso, de certa forma, vai ter que ser refletido nos preços, né? Eu queria agradecer a todos aqui, a Teca, ao Flávio, ao Leonardo, ao João, né? Vou passar a bola para o Gabriel, meu parceiro aqui de evento, para as considerações finais aí. Obrigada e obrigada a todos que estiveram com a gente hoje. Tivemos uma audiência excelente. Gabriel, você está no mudo. Aí, agora foi, desculpa. Uma das conclusões que eu tiro é que o setor é a locomotiva do país. Então, quando tá bom, o pessoal lembra da gente, quando tá ruim, ninguém lembra da gente. Mas a gente é a locomotiva do país, a gente não para. Eu fico bem feliz do setor ter profissionais qualificados igual o João, a Teca, o Leonardo, o Flávio. E é isso. Eu acho que o agro a gente tem que se unir. Tem muitos desafios, tem muita coisa para melhorar, mas a gente é muito bom. O setor ele gera renda, emprego, ele gera desenvolvimento. Então, eu acho que a comunicação a gente tem que melhorar ela bastante, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar aqui e lá fora. E muito obrigado por terem aceito o nosso convite, o convite do Ferraz de Camargo Matsunaga, advogados e da KPMG do Brasil. Obrigado, João, obrigado, Teca, obrigado, Leonardo, obrigado, Flávio. Boa viagem e façam um excelente trabalho na Espanha. Obrigadão, gente. Até mais. Obrigada e bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.